Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Obrigado por acompanhar a nossa teleconferência. Entregamos mais um trimestre de sólidos resultados, confirmando outra vez a força do modelo de negócio da Klabin e sua previsibilidade de resultados. Dentre os destaques do período, menciono receita líquida de 4,6 bilhões de reais, crescimento de 39% na comparação anual, margem EBITDA ajustada de 41%, aumento de 7 pontos percentuais versus igual período de 2020, excluídos os efeitos não recorrentes, e retorno sobre o capital empregado, medido pelo ROIC, de 19,5%. Avançando para a página 4, o volume de vendas aumentou 1% quando comparado ao quarto trimestre de 2020, atingindo 950 mil toneladas no trimestre. Esse crescimento é decorrente do volume de vendas produzido na máquina 27. A receita líquida aumentou 39% na comparação anual, resultado da forte demanda pelos produtos da Klabin, dos reajustes de preços realizados ao longo do ano, além da desvalorização cambial no período. O crescimento da receita líquida em todas as linhas de negócios na comparação anual, a despeito de algumas pressões de custos, impulsionou o EBITDA ajustado, que atingiu 1,884 bilhões de reais no trimestre, aumento de 70% em relação ao quarto trimestre de 2020, excluídos efeitos não recorrentes. Passando ao próximo slide, destaco que os resultados de 2021 representam o 12º ano de aumento consecutivo do EBITDA da Klabin. O volume de vendas no ano totalizou 3,6 milhões de toneladas, 6% acima de 2020, reflexo do volume incremental das fábricas de papelão ondulado compradas da International Paper do Brasil e das vendas da máquina 27. A receita líquida, por sua vez, aumentou 38% em relação ao ano anterior, com desempenho positivo em todos os negócios. Os reajustes de preços que direcionaram a performance da receita líquida mais do que compensaram a elevação de custos, resultando no EBITDA ajustado recorde, que atingiu 6 bilhões 865 milhões de reais, crescimento de 46% versus 2020 e expansão na margem para 42% em 2021. No slide seguinte, se beneficiando da recuperação de preços na comparação anual, bem como do mix de vendas flexível entre geografias e do portfólio com 3 tipos de fibras, fibra curta, fibra longa e fluff, a receita líquida de celulose foi de 1,5 bilhão de reais no trimestre, aumento de 56% na comparação com o mesmo período de 2020. O custo caixa de produção de celulose foi de R$ 1.069 por tonelada, aumento de 42% sobre o mesmo período do ano anterior. Esse aumento é explicado pela maior participação de fluff no mix de vendas, pela alta do preço de químicos e combustíveis e pela inflação no período. Adicionalmente, conforme planejado e alinhado às nossas comunicações prévias com o mercado, a participação da madeira de terceiros aumentou em função do projeto Puma II. O EBITDA por tonelada de celulose vendida atingiu R$ 2.439 no trimestre, expressivo crescimento de 87% em comparação ao quarto trimestre de 2020, mostrando a evolução na rentabilidade do negócio de celulose, mesmo em um cenário com aumento de custos. Na página 7, a receita líquida de kraftliner no trimestre cresceu expressivos 106% na comparação anual, se beneficiando do maior volume de vendas, bem como das condições favoráveis de mercado que impulsionaram o preço deste produto. Medido pelo FOEX Europa, o preço em dólares por tonelada aumentou 41% na comparação com o mesmo período de 2020. O balanço entre oferta e demanda para este produto segue equilibrado, indicando a manutenção das condições atuais do mercado, o que favorece a entrada do volume de vendas advindo da máquina 27. Passando à página 8, ao final de dezembro, a dívida líquida da Klabin era de 20,9 bilhões de reais, aumento de 966 milhões de reais versus o trimestre imediatamente anterior.
Esse aumento é explicado pela depreciação da moeda brasileira contra o dólar, que afeta a marcação da dívida em dólar, e pelo fluxo de caixa livre negativo no período. A alavancagem medida pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA em dólares caiu de 3,1 vezes ao final de setembro para 2,9 vezes em dezembro. Merece menção que essa alavancagem é a mesma que tínhamos quando anunciamos o projeto Puma II, em abril de 2019. Avançando para o próximo slide, a liquidez da Klabin permanece robusta e encerrou o trimestre em 11,2 bilhões de reais. Essa liquidez é formada por 8,4 bilhões de reais em caixa e o restante em linha de crédito rotativo. A média dos vencimentos de dívida entre os anos de 2022 e 2023, período ainda de construção do projeto Puma II, é de aproximadamente 1,4 bilhão de reais por ano, patamar confortável para a companhia. O prazo médio de vencimento da dívida ao final de 2021 era de 105 meses, equivalente a aproximadamente 9 anos, mesmo patamar do trimestre anterior. Lembro também que a Klabin possui financiamentos contratados e ainda não sacados, em montante superior ao CAPEX que ainda será desembolsado até a conclusão do projeto Puma II, conforme detalhado no release de resultados. Indo para a página 10, o fluxo de caixa livre ajustado, que desconsidera fatores discricionários e projetos de expansão, foi positivo em 1,1 bilhão de reais no trimestre, impulsionado pelo forte EBITDA. Nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre ajustado foi de 3,8 bilhões de reais, representando um free cash flow yield de 13,2%. Avançando à página 11, conforme aviso aos acionistas publicado ontem, a companhia aprovou o pagamento de dividendos no montante de 377 milhões de reais, a serem pagos no próximo dia 25 de fevereiro. Na visão competência, foram distribuídos aos acionistas proventos no montante de 779 milhões de reais, referente ao exercício fiscal de 2021. A Klabin possui uma política de dividendos e juros sobre capital próprio que pode ser acessada na íntegra em nosso site de relações com investidores. No slide 12, a primeira etapa do projeto Puma II, que teve seu início de produção no dia 30 de agosto, segue seu ramp-up conforme planejado. No ano de 2021, a produção da máquina 27 foi de 99 mil toneladas, confirmando nossa indicação do último call de resultados. A segunda fase do projeto, que contará com uma máquina de papel cartão, segue em construção, dentro do cronograma, e tem seu startup planejado para o segundo trimestre de 2023. Desde o início do projeto Puma II, foram desembolsados 7,9 bilhões de reais, dos quais 759 milhões de reais referem-se ao quarto trimestre de 2021. Para 2022, conforme divulgamos no Klabin Day, estimamos desembolsar 4,8 bilhões de reais de CAPEX, sendo 2 bilhões 750 milhões de reais para o projeto Puma II, 520 milhões de reais em projetos especiais e de expansão, o que inclui, adicionalmente ao que havíamos divulgado, os investimentos na unidade de embalagem localizada em Horizonte, que anunciamos esta semana, e o restante em CAPEX de manutenção industrial e silvicultura. No próximo slide, destaco importantes conquistas e reconhecimentos que tivemos no trimestre no campo ESG. Pelo segundo ano consecutivo, integramos o índice Dow Jones de sustentabilidade nas categorias mundial e mercados emergentes. Nesta edição, tivemos um número recorde de empresas concorrendo e a Klabin está entre as 10% que obtiveram melhor pontuação na divisão mundial. Seguimos pelo 9º ano consecutivo na carteira do ISE da B3. Comemoramos também o ingresso da Klabin na lista AAA do CDP, como a primeira empresa da América Latina a atingir a classificação máxima para os programas de mudanças climáticas, florestas e segurança hídrica, em um seleto grupo de apenas 14 empresas no mundo. Recebemos também uma certificação inédita do FSC, entidade internacional,
atestando a sustentabilidade da nossa lignina craft de pinos, que é um subproduto das nossas florestas. Esses reconhecimentos, dentre outros, são reflexo da histórica integração ESG à nossa estratégia. Agora o Cristiano, demais diretores e eu estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas.